Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula do ensino religioso com a professora Andréia? Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos falar ainda sobre espaços e territórios religiosos. E eu trouxe uma história com todos esses personagens. Vai ser bem interessante. Vamos arrumar o nosso material? Hoje precisaremos do básico: caderno, lápis grafite, lápis de cor e a borracha. Organizem direitinho que eu já volto. Então, com o material, vamos abrir o caderno e colocar os dados de hoje? A data, o nome da aula, espaços e territórios religiosos. ER de ensino religioso. No capricho, eu aguardo.
Então, vamos lembrar um pouquinho sobre a nossa semana passada. Já falávamos sobre esse assunto. Nós vimos que o homem ele ficou encantado com os fenômenos da natureza. E por esse motivo ele imaginava que só podia ser trabalho de um divino, de uma criatura superior, porque tudo era muito belo, era muito bonito. Qualquer um desses lugares, eles podiam se transformar sagrados se tivesse a presença do divino permanente naquele local. E, inclusive, poderia ser um lugar não só feito pela sociedade, mas também pelo homem, até dentro da nossa própria casa, com um altar que possuísse alguns elementos que representasse a religião escolhida pelaquela família. Nós conhecemos também o Monte Sinai, lembram? Ele é uma montanha que representa para os judeus e para os cristãos um lugar sagrado, porque eles acreditam que naquele local Moisés recebeu as tábuas das leis de Deus, dos mandamentos. Nós vimos também vários espaços sagrados construídos de diversas religiões, porque anteriormente nós já tínhamos visto espaços sagrados naturais, da própria natureza. E aprendemos também no finalzinho a montar um espaço sagrado com a professora Deia, vocês lembram? Através de uma dobradura, mas no final cada um poderia colocar as características daquele espaço sagrado que quisesse, a sua escolha, ou mesmo decorasse da forma que ficasse mais representativa e melhor para vocês. Não esqueçam, assim que voltar para a escola, leve esse material e mostre e divida com a professora e com seus colegas de sala de aula. Combinado? Então agora nós vamos para a nossa aula de hoje. O que será que as pessoas fazem nesses espaços então? Conhecemos tantos espaços. Esses espaços religiosos, o que lá acontecem? Lá as pessoas expressam aquilo em que elas acreditam, aquilo em que têm fé. Realizam festas, louvam, rezam, agradecem, entre outras celebrações específicas de cada religião. E é isso que eu vou tentar mostrar através de algumas imagens que eu trouxe para vocês. Olha essa primeira imagem aí. Ela mostra o quê? O mar. Isso mesmo, ele é um lugar sagrado para algumas religiões da matriz africana. Os fiéis do Candomblé, por exemplo, na noite do Ano Novo, eles fazem oferendas a Iemanjá, que é uma divindade para a religião deles. E é considerada a rainha do mar para essa religião. E o judaísmo? Para o judaísmo, o Muro das Lamentações é uma das construções mais sagradas que existe. Ela é erguida no local que existiu um templo. Os judeus, eles costumam rezar e colocar entre as pedras, tá vendo que tem um espaço entre as pedras desse muro? Pois é nesse local que eles colocam pedaços de papéis com oração e pedidos.
Existe uma parte do muro que é reservada só para as mulheres e uma parte do muro que é reservada só para os homens. Vamos ver a próxima? Catolicismo. Já essa imagem que está aí na tela mostra que muitos católicos, quando passam na frente das suas igrejas, fazem o sinal da cruz como uma forma de respeito e saudação a Jesus. Os fiéis do cristianismo também têm uma outra prática. Eles festejam o nascimento de Jesus montando um presépio, que é essa segunda imagem que vocês estão vendo aí na tela, que é uma representação da cena do nascimento de Jesus. Nesses espaços sagrados, eles montam esses presépios que também podem ser montados na casa das pessoas que seguem essa religião. O espaço sagrado da igreja ou o espaço que for escolhido dentro de casa para ser representada a sua fé estará ali através do presépio também. É um dos exemplos. Vamos ver a próxima? Islamismo. Os muçulmanos, eles sempre que vão rezar, tiram os sapatos em respeito a Alá, que é assim que eles chamam a Deus. A água também é um elemento importante para o ritual da higiene realizado ao entrar na mesquita, que é o espaço sagrado do islamismo. Antes das orações, além deles tirarem os sapatos, os fiéis devem lavar o rosto, as mãos, os braços, os pés e as canelas. Sabiam que dentro das mesquitas existem até fontes de água, aonde possa ser realizadas essas ações dentro desse espaço religioso para o islamismo. Vamos ver a próxima? Essa foto é o interior de uma OPAN. É uma comunidade Guarani Crucutu, essa foto. Essa imagem, ela representa um espaço sagrado para a comunidade indígena. Os anciãos, ou seja, as pessoas mais velhas da comunidade indígena, elas costumam reunir os jovens dentro dessa OPAN, dentro dessa construção que eu mostrei aí na tela para vocês. Para que eles reúnem os jovens? Para transmitir os ensinamentos e as práticas religiosas, sempre naquele pensamento. Os mais velhos ensinam as tradições e os conhecimentos do que eles consideram sagrados para os mais jovens, de tempos em tempos. E esses mais jovens, quando forem mais velhos, vão fazer a mesma coisa com as próximas gerações que virão durante a vida toda. Algumas vezes, essas reuniões, elas também acontecem em volta de uma fogueira, porque o elemento fogo para as comunidades indígenas, ele também é muito importante e considerado sagrado nessas comunidades. E esse budismo? Estátua de Buda, o que seria isso? Nos lugares sagrados, templos, lugares sagrados do budismo, geralmente existe uma estátua de Buda. Os budistas, eles se curvam 3 vezes diante da estátua de Buda e apresentam oferendas, que podem ser velas, podem ser flores, podem ser incensos. É um altar que dentro dos templos são feitos de formas maiores e dentro de casa, às vezes, numa pequena mesa, onde as oferendas e as orações são feitas com a mesma representatividade, com o mesmo significado. Vamos ver o próximo? Hinduísmo. Nós já falamos do rio Ganges. Lembrem em algumas aulas passadas? O rio Ganges, ele é um espaço sagrado para o hinduísmo. A água, ela é considerada purificadora. Então, é um costume dos hinduístas beber dessa água e também tomar banho, banhar-se nela. Sabe para quê? Para se purificar, para se tornar puro. Assim, eles acreditam que tudo de ruim que tiver neles sai junto com a água.
Sabe, crianças, todas essas pessoas, as ações que nós vemos hoje nesses espaços sagrados de diferentes religiões, são algumas maneiras que as pessoas usam para expressar a sua fé, que possuem os ensinamentos daquela religião que praticam. E sempre, todas as religiões procurando alcançar a paz, a harmonia, a felicidade, tudo que torna o ser humano uma pessoa mais plena e mais feliz. É muito importante nós valorizarmos a crença das pessoas sem excluir quem pertence a uma religião diferente da minha. Eu tenho que respeitar a liberdade de opção de todas as pessoas, bem como as manifestações religiosas que elas fazem, como nós vimos nas aulas de hoje. Os lugares, espaços e territórios sagrados são muito importantes, precisam ser preservados, mas as ações que acontecem ali, segundo as religiões específicas daqueles espaços, também precisam ser respeitados por quem os segue e também por quem não os segue, mas que estão ali naquele momento por qualquer outra razão que não seja religiosa. Bom, falamos muito sobre isso e agora eu trouxe para vocês uma história. Uma história que tem todos esses personagens que vocês estão vendo aqui na mesa. Nós não podemos esquecer que algumas pessoas, eles não possuem território ou espaço sagrado específico. Algumas acreditam que o sagrado, sabe que está onde? Dentro das pessoas. É o que conta essa história que foi escrita sobre um menino chamado Pedro. Ele ouviu falar muito de Deus e ele se convenceu de que Deus deve viver em algum lugar. Mas aonde? Na história ele percebe que ninguém parece ter muita certeza. Então o que ele faz? Ele vai em busca para ele poder saber exatamente por conta própria onde está Deus. Vamos conhecer essa história? Eu vou apresentar para vocês, então, vejam na tela qual é o livro. Onde está Deus? Quem escreveu foi o autor Victor Keller e Elise Hurst. Eles são escritores de outro país e quem traduziu para o português para que nós pudéssemos conhecer essa história foi a Ana Maria Machado. A editora, a empresa que imprimiu esse livro foi a FTD. Vamos ouvir? Antes de começar a história, eu só queria apresentar para vocês os personagens. Esse aqui é o pai de Pedro. Essa é a mãe, o carteiro, o nosso amiguinho personagem principal, Pedro, a sua irmã, o padre da igreja, o padre Tiago, e a sua amiga da mercearia. Ela também vai contar uma coisa interessante. Vamos ouvir a história? Aonde é que Deus mora? Perguntou Pedro. Sua irmã mais velha, Janete, apontou para o teto, lá em cima. Lá onde? No sótão? Janete foi até a janela e apontou para o céu. Não, é mais alto, tipo lá em cima. Pedro pôs a cara para fora da janela. Ele vive nas nuvens? Não consigo ver ninguém, disse Pedro. Janete tossiu. Deus não está exatamente lá em cima, ele está... Ela tossiu outra vez. Escuta, por que você não pergunta para o papai? Papai estava lendo o jornal. Então, onde é que Deus mora? Pedro perguntou. Papai girou o dedo no ar. Ah, Deus, ele está por aí. Ele procurou no corredor e nada, a não ser um skate velho que ele encontrou escorado na parede. Ele saiu e procurou lá fora da casa. Nada,
a não ser alguns arbustos e o seu cachorro Busca-Pé. Voltando para dentro de casa, Pedro disse ao pai: "Eu não consigo ver Deus em lugar nenhum." O pai coçou a cabeça e olhou para a mãe. A mãe falou: "É assim, Deus está em todo lugar. Ele está em tudo que você vê." A porta rangeu e Busca-Pé entrou na sala. "E o Busca-Pé?" perguntou Pedro. "Deus está nele também?" Mamãe parecia não ter muita certeza. "Talvez." "Quer dizer, é possível." Pedro apertou as pálpebras até quase fechar os olhos e o Busca-Pé ficou meio embaçado. Depois cruzou os olhos até ficar vesgo e enxergou 2 Busca-Pé. Mas os 2 tinham aquela mesma cara de cachorro. "Será que Deus teria mesmo um rabo?" perguntou. Mamãe já estava farta de tantas perguntas. Dava para ver pelo jeito que ela franzia as sobrancelhas. "Eu já falei", disse a mamãe. "Deus está em todo lugar. Você só tem que aprender a olhar." Pedro foi lá para fora, treinar essa coisa de olhar. Ele viu um ônibus escolar passando. Depois viu um carrinho de bebê. Em seguida, um garoto andando de patinete. Todos pareciam bem normais, inclusive o carteiro, que parou num portão. Seu rosto estava vermelho e suado como sempre. "Você sabe alguma coisa sobre Deus?" Pedro perguntou. "Não muito. Eu sei mais sobre onde as pessoas moram, os endereços e tal." "E qual é o endereço de Deus, então?" "Ufa, essa é difícil", disse o carteiro. "Por que você quer saber?" "Estou procurando por ele." O carteiro ajeitou o boné e ficou pensando. "Olha só", disse finalmente. "Está vendo aquela igreja enorme ali na esquina? Dizem que Deus mora ali. Tenta procurar por lá." "Boa ideia", disse Pedro. E lá foi ele. Só tinha uma outra pessoa na igreja. Um homem com uma túnica preta comprida. Estava parado ao lado de uma mesa com uma cruz dourada brilhando em cima. Pedro andou até ele e deu um puxãozinho na roupa do homem. "Esta é a sua igreja?" perguntou. "É, sim." "Então você deve ser Deus." O homem pareceu achar muito engraçado. "Não, eu não sou Deus, eu sou o Padre Tiago", disse ele. "Eu só trabalho para Deus." Pedro apontou para as grossas paredes da pedra da igreja e perguntou: "Então tudo isso pertence a Deus? Aqui é a casa dele?" "É uma delas", disse o Padre Tiago. "Tem muitas outras por aí. Ele tem casas pelo mundo todo." "Em qual delas ele está morando agora?" Pedro quis saber. "Ele está morando em todas, pelo que eu sei." "Todas ao mesmo tempo?" "Sim", respondeu o Padre Tiago com um sorriso. "É um truquezinho que só Deus sabe fazer." "Quer dizer que tem um pedaço dele aqui com a gente, agora, nesse momento?" "Pode-se dizer que sim", falou o Padre Tiago. Pedro se ajoelhou no chão,
e olhou debaixo do banco mais próximo. Olhou para o teto, levantou o pano do altar e procurou lá também. Não estou vendo nenhum pedaço, falou. Padre Tiago suspirou. Ah, Deus pode ser difícil de encontrar às vezes. Algumas pessoas passam a vida toda procurando por ele. E encontram no fim das contas? Perguntou Pedro. Ah, sim, sempre encontram Deus no fim das contas. Pedro pensou em seu avô. Ele estava tão velhinho e mesmo assim o vovô ainda não tinha chegado no fim. Papai dissera que ele ainda tinha muitos anos pela frente. O fim parece tão longe, disse Pedro. Eu acho melhor encontrar Deus agora. Padre Tiago concordou com a cabeça tristemente. Eu concordo plenamente com você. Bem, é melhor eu ir logo, disse Pedro. Ainda tem muitos outros lugares para procurar. Saiu da igreja e foi andando. Na rua mais adiante, Pedro chegou à mercearia da Dona Mira. Ela adorava Pedro e Pedro adorava a Dona Mira. Ela era da Índia, usava uma trança comprida e uma pedrinha de diamante no nariz. E o melhor de tudo, sabe o que era? Ela contava histórias. Histórias sobre elefantes, princesas e selvas escuras. Ela também sempre dava uma bala para Pedro quando a mãe dele não estava olhando. Dessa vez, ela também deu um pirulito e um abraço. O que posso fazer por você hoje? Ela perguntou. Você veio ouvir mais uma das minhas histórias? Pedro fez que não com a cabeça. Não. Hoje eu estou procurando por Deus. Qual deles? Quer dizer que tem mais de um? Dona Mira abriu bem os braços. Aonde eu cresci, existem uma porção de deuses. Só um já serviria, falou Pedro. Então, aqui está o meu preferido. Dona Mira apontou para um quadro na parede. Essa é a deusa Kali. Ela me protege. A mulher do quadro era muito bonita, mas também era feroz e assustadora. Assustadora demais para o gosto de Pedro. Você não tem algum outro Deus? Perguntou o menino. Dona Mira apontou para um segundo quadro que tinha um homem com cabeça de elefante. Esse é Ganesha, ela explicou. Ele me traz sorte. Pedro gostou da cara de Ganesha. A tromba comprida e as orelhas enormes lembravam as histórias de Dona Mira. Onde é que esse mora? Perguntou ele. Dona Mira fez uma cara triste igual a do Padre Tiago. Quem sabe? Na Índia, talvez, ou no alto das montanhas. Pedro nunca tinha ido a nenhuma montanha e nem sabia onde ficava a Índia. Bem, eu preciso de um lugar um pouco mais perto, disse Pedro. Acho que eu vou procurar um pouco mais por aqui. Então ele agradeceu a Dona Mira pelo pirulito e foi embora. Pedro andou até um pequeno parque no final da rua. Viu um velho sentado em um banco. Um velho maltrapilho, com barba mal feita e só um sapato. Pedro sabia quem era. Já tinha visto o homem várias vezes no shopping. As pessoas chamavam ele de Jim. E lhe davam dinheiro porque o velho era muito pobre. Pedro não tinha dinheiro. Só o que tinha era o pirulito de Dona Mira, que resolveu dar ao homem. Jim sorriu. Uma boa ação merece outra, né, garoto? Disse. Então, o que eu posso fazer por você? Estou procurando Deus, disse Pedro. Tem alguma ideia de onde eu posso encontrar?
Fácil, respondeu Jim. Deus e eu somos grandes amigos. Então você sabe onde ele está? Claro que eu sei. Deus está onde sempre fica, disse apontando para o peito de Pedro. Ele está bem aqui, dentro de mim, dentro de você. Dentro de mim? Aonde mais ele poderia estar? Pode olhar. Pedro fechou os olhos e tentou olhar para dentro de sua cabeça. Estava tão escuro que não conseguia ver nada. Eu não estou vendo ninguém, falou. Sabe por quê? É porque você está procurando no lugar errado. Deus está no seu coração e não na sua cabeça. Então Jim botou o pirulito na boca e também fechou os olhos. Você também está procurando Deus? Perguntou Pedro. Não, só estou aproveitando o pirulito, disse Jim. Pedro chegou em casa, quase nada tinha mudado. Papai ainda estava lendo o jornal. Mamãe e Janete estavam vendo TV. Como se olha para dentro do coração? Perguntou Pedro. Depende, disse a mamãe. De quê? Depende do que você está procurando. Mamãe, eu já disse, estou procurando Deus. Bem, seu coração é um bom lugar para começar. Mas como é que eu chego lá dentro? Janete bocejou. Não faço a menor ideia. Papai ajeitou as folhas do jornal. Nem me pergunte. Desculpe, querido, disse mamãe. Não sei te ajudar com esse assunto. Pedro foi lá para fora e sentou no degrau dos fundos, onde Busca-Pé veio correndo. Pulou no colo de Pedro e começou a lamber seu rosto. Pedro conseguia ouvir o coração do Busca-Pé fazendo tum, tum, tum. E o coração de Pedro respondia tum, tum, tum. Os dois corações faziam o mesmo barulho. Talvez fosse Deus falando com ele, talvez não. Talvez ele fosse descobrir a resposta só amanhã. Sabe por quê? Porque hoje ele já tinha procurado bastante e o que ele queria mesmo era brincar com o Busca-Pé. Essa história, crianças, traz pra gente uma ideia de alguém que realmente quer procurar uma divindade, um lugar aonde possa ser encontrado um ser superior que nessa história é chamado de Deus. Pedro, ele percebeu que o local exato da presença de Deus não é a mesma para todas as pessoas. E quem sabe um dia ele descubra o seu lugar, aonde ele pode encontrar a Deus. O nome dado ao Ser Supremo pode ser diferente de religião para religião. Pode ser Deus, Criador, Tupã, Alá, Pai, Senhor, Jesus, Jeová, Krishna, Ganesha, Orixá. Nossa, tem tantos nomes. Cada um do seu jeito, com fé e respeito, pode se comunicar com a sua divindade através de uma oração, uma canção, dança ou qualquer forma de experimentar um momento de estar ligado ao espiritual. O importante é o direito de escolhermos como, quando e onde. No livro foi muito usado o nome Deus. Também foi usado o nome Deusa Kali e Ganesha. Foram alguns exemplos desses nomes todos que existem para o ser superior dependendo da religião. Durante as nossas aulas do ensino religioso, nós vamos conhecer vários desses deuses durante o ano. Bom, o sagrado, ele pode estar em todo lugar. E
nessa história, o carteiro falou um pouquinho sobre que o endereço de Deus não é único. Dependendo da crença de cada religião, a divindade ela pode ser encontrada em lugares diferentes. Quando Pedro entrou lá na igreja, ele encontrou o padre. Lembram o padre Tiago? Ele disse que Deus está na igreja e também em vários outros lugares religiosos. Como, por exemplo, podia citar a Umbanda, uma comunidade indígena, o islamismo, o budismo, o judaísmo, em vários espaços sagrados com nomes diferentes. Cada um encontra Deus de uma maneira diferente. Alguns em algum lugar, outros dentro de si, outros num objeto. Nessa história aparecem essas duas imagens. Aparece a deusa Kali e aparece o deus Ganesha. Quando a dona Mira explicou que existem vários deuses, a sua preferida era a deusa Kali, essa primeira imagem que está aí na tela e que eu gostaria que vocês observassem. Mostrou também Ganesha, que talvez, segundo ela, pode morar numa montanha ou lá na Índia, que é um outro país. Jim, aquele senhor sentado lá na praça, ele disse que Deus estava dentro do coração de Pedro e que ele não deveria procurar na cabeça e nem com os olhos, mas com o coração. Ele devia fechar os olhos e sentir a presença com muita paz, concentração e que algumas religiões chamam de meditação. Quando ele abraçou o seu cachorrinho busca-pé, o que ele sentiu? Ele sentiu o coração do cachorrinho batendo e o coração dele também estava batendo. E também pensou, nossa, será que é Deus? Mas ele não queria pensar nisso naquele momento. Ele queria deixar isso para o outro dia, porque ele já tinha procurado muito. Ele já tinha pesquisado muito e naquele momento ele só queria brincar. Como nós vimos nas aulas sobre espaços e territórios sagrados, existem vários locais aonde o ser humano se encontra com o sagrado e o mais importante é estudar, é conhecer a importância desses lugares para essas pessoas, esses territórios, esses locais e tudo que ali existe e que representa para as pessoas que seguem aquela determinada religião, aqueles ensinamentos. E as pessoas que não têm religião, professora? Também, para sentir essa paz e essa harmonia, não precisa acreditar exatamente num Deus, mas com certeza a busca pela tranquilidade e pelo bem-estar é a mesma. Com tudo que nós conversamos hoje, vamos para a nossa atividade do dia? Hoje nós aprendemos um pouco mais sobre os espaços e territórios sagrados. Então nós vamos fazer uma atividade sobre isso. Vamos lá? Ligue a religião ao seu lugar sagrado. Nós vimos através dessas imagens, exatamente essas nas aulas de hoje, que são sagrados para algumas religiões. Então eu vou dar um tempo para vocês olharem novamente e lembrarem qual é a religião que tem como sagrado o mar, que tem como sagrado o Muro das Lamentações ou a igreja. Vou dar um tempo e já volto.
Então vamos lá, crianças? Para o candomblé, qual desses 3 lugares seria um lugar sagrado? Quem respondeu o mar acertou. Não é o único lugar, mas é um deles. E para o catolicismo, qual seria? A igreja, muito bem. E por fim, o judaísmo. Quem lembra o nome desse local? Muro das Lamentações. Também, professora, é o único? Não, mas é um deles. Vamos continuar? Agora é o templo, a mesquita e a Opã. Vou dar mais alguns minutinhos para vocês pensarem. Vamos lá? Qual seria o espaço sagrado, o lugar sagrado do templo? Para a religião do budismo, vejam lá, aonde tem a estátua de Buda e são feitas várias oferendas, lembram? E a mesquita? Olha lá, o que acontece quando as pessoas entram dentro de uma mesquita? Tiram os sapatos, lembram disso? Muito bem. E por fim, a Opã, que é o lugar sagrado para a comunidade indígena, e lá se reúne para fazer orações, transmitir conhecimentos e sempre estar juntos, até para uma celebração ou uma festividade. Que bom, crianças! Terminamos assim hoje os nossos assuntos sobre territórios sagrados e lugares sagrados. Espero que vocês tenham gostado. Eu volto semana que vem com muito mais. Até lá!